cá. Eu escureci o cabelo, né? Aí no dia que eu escureci o cabelo, eu cheguei aqui. E aí, duas pessoas... Ué, pensei que era a doutora Carla. Aí depois de novo, pensei que era a doutora Carla. Eu falei, viu? Quando eu tô loura, eu pareço com a pastora Sheila ou com a Viviane. Quando eu tô com o cabelo mais escuro, é com a doutora Carla. Viu que maravilha? Oremos. Estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, que é um momento onde a Tua palavra será ministrada aos nossos corações, através da vida da Tua filha, que está aqui com o coração disposto, com o coração humilde diante do Senhor, para falar conosco aquilo que o Senhor tem falado com ela, Pai. Então, em nome de Jesus, guarda ela, Senhor, ser com cada palavra, cada gesto que ela vai falar aqui, que tudo isso seja guiado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que essa noite, mais uma vez, seja uma noite de salvação e transformação. Continua abençoando a sua casa, a sua família, os seus sonhos e os seus planos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Queria eu ser bonita assim. Muito bom a gente estar aqui na casa do Senhor. Deus tem abençoado demais as nossas vidas e para mim realmente é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Antes de falar, da gente conversar, eu tenho no meu coração um sentimento de gratidão e eu não posso deixar de agradecer. Eu agora, no domingo à tarde, eu e minha família, a gente mora aqui. A gente mora aqui, eu moro mais perto que todo mundo. Deus tem nos abençoado muito e a gente tem ficado aqui na parte da tarde, no domingo. E parece uma coisa boba, mas não é não, vocês não têm noção como é bom. Como é bom. A gente quando vai para casa e volta, vai e volta, a gente demora aí umas 2 horas. E assim, é bastante tempo, engarrafamento e assim vai. Eu tenho no meu coração uma gratidão muito grande. Eu preciso agradecer a igreja. Quero agradecer muito, em especial a Elson. O Elson deve estar por ali, trabalhando em algum lugar, mais uma vez, porque ele não para. A Elson tem sido bênção demais na nossa vida, mas eu sei que ele não está sozinho. Então, eu quero te agradecer muito, realmente, a vida do Aelson, a todas as pessoas que nos ajudaram, tanta gente, né? Fez um trabalho maravilhoso, né? Ali, cuidando da gente, lá, pintando e arrumando. E a Melba também no piso. Gente, eu sou muito ruim, né? Ruim de agradecer de nomes, assim, mas eu quero agradecer demais quem limpou, quem arrumou, quem doou coisas ali. Então, realmente, eu quero agradecer a Flavinha, que está ali. Eu preciso agradecer muito, tem abençoado demais a nossa vida. Hoje a gente chegou ali, tinha um frigobar, e tinha, que eu sei que saiu de algum lugar, e tinha pão, e tinha queijo, olha que bênção, e tinha um mate. Olha só, foi bom demais. Então eu quero realmente agradecer, eu e a minha família, a gente fica muito grato, porque a gente se sente cuidado, e isso para a gente é bom demais. Bem, falando da mensagem dessa noite, eu preciso também falar uma outra coisa. Antes de ler o texto, eu queria muito a atenção dos irmãos. Às vezes a gente fica assim no momento da mensagem, como sendo um momento em que a gente quer realmente ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, e Deus já está fazendo isso ao longo de toda essa noite. Quem vem pregar, quem tem o privilégio, né, de assomar o púlpito e vir aqui à frente, eu não sou pastora, então eu falo isso o tempo inteiro, porque eu não tenho coragem. Eu acho que o pastorado é para quem é corajoso, mas Deus tem me dado o privilégio de algumas vezes estar aqui. Mas Ele sabe como eu tremo e temo. E Ele sabe como eu tenho medo mesmo. E estou sendo muito sincera, de que nada saia da nossa boca que não seja palavra do Senhor. Mas, queridos, a experiência dessa noite e da preparação dessa mensagem não foi muito fácil. E há uns 3 dias eu estou brigando com Deus, literalmente. E tenho brigado muito com Deus, porque Ele colocou no meu coração um texto que eu não quero falar. E aí eu falei, Senhor, não, esse não, Senhor. Não dá para ser outro mais fácil? Vamos falar de uma coisa mais simples. Sabe por quê? Porque eu já tenho uma fama de que fico brigando. Aí eu tenho uma fama de que fico chamando a atenção dos outros, assim.
Eu falei, Senhor, não quero ser essa brigona chata, que fica chamando atenção e brigando o tempo todo. E aí, a briga fica comigo. Então, eu não quero brigar. E aí eu pedi muito a Deus que mudasse, tentei muito outros textos. Cheguei a tentar preparar uma mensagem, sabe aquela coisa quando você senta para preparar e não sai nada? Você já passou por isso, né? Você tenta fazer e não sai nada. Então, o que eu quero dizer essa noite é que não é briga, não é bronca, porque eu não tenho autoridade para isso. Só o Senhor Jesus. Então, eu me sento aí, juntinho com você, e eu quero ouvir aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Mas, de verdade, não desperdice a voz do Senhor. Não pensa que sou eu, porque não sou eu. Eu quero ouvir também. Não desperdice. Querido, você não está aqui à toa. Não foi à toa que você veio essa noite. Você não veio porque você está acostumado. Saiba sinceramente que Deus marcou o encontro com você. Eu não posso ter um encontro com Jesus e sair igual. Jacó lutou contra Jesus e saiu coxo. Jesus, ele quer modificar o nosso coração. E eu quero pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração realmente nessa noite. Diante disso, eu queria aí que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Achamos? Quem não achou, acompanha aí com a gente. É um texto muito bonito, mas, mais uma vez, abre o seu coração. Fica com o seu coração aberto. O Espírito Santo só vai falar ao seu coração se você deixar. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos novamente. Baixa a sua cabeça. E coloca diante de Deus o seu coração. Pai querido, obrigado. O Senhor está aqui, mais uma vez eu te agradeço a tua presença. Senhor, não deixe a gente sair daqui como nós entramos. Senhor, eu imploro em nome de Jesus, que teu Espírito Santo passeie nesse lugar e que teu Espírito Santo encontre em cada coração um coração que seja terra fértil para plantar a tua semente, para modificar as nossas almas e para construir uma nova história. Jesus querido, eu te imploro, fala apesar de mim, fala por mim e fala para mim, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem que lembrar um pouco esse contexto. A gente acabou de ler um texto muito conhecido.
E é um texto que foi escrito no livro de Apocalipse e que, na verdade, é uma revelação. O livro de Apocalipse também é chamado Revelação do Senhor. E esse texto foi escrito pelo apóstolo João. João tinha sido, vocês lembram bem a história, né? Ele tinha sido exilado na terra, lá na ilha de Patmos. E quando ele estava lá exilado na ilha de Patmos, por causa da obra do Senhor, Deus revelou a ele várias visões dos céus. Visão dos últimos tempos e várias visões. E, na verdade, Jesus fala com ele: escreve o que eu vou te falar para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí ele fala o nome das igrejas. E cada uma dessas cartas foram escritas para cada uma dessas igrejas. A gente vai falar hoje da igreja de Laodiceia. É a última carta. Foi a última carta dessas 7, dessa sequência que João, então, recebeu como testemunho do Senhor Jesus. A cidade de Laodiceia é uma cidade antiga, né? Uma cidade que só existiu lá naquela época. Hoje ela ficava, na verdade, onde hoje é a Turquia. Na grande verdade, as 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas ficam no lugar onde hoje é a Turquia. A Turquia é um país realmente bastante grande. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito famosa, porque era uma cidade muito rica. Era uma cidade bastante rica daquela época. Talvez ela fosse a cidade mais rica, comercialmente falando, daquela época. Ela foi fundada em 250 a.C. E ela foi fundada por um homem chamado Antíoco da Síria. Ele fundou a cidade de Laodiceia dando uma homenagem à esposa dele. O nome da esposa dele chama-se Laodice. Gente, eu dou tanto graças a Deus que eu me chamo Carla, não é não? Laodice, Jesus amado, que isso? O nome dela é Laodice. E aí, Laodice se transformou em Laodiceia. Tudo bem, tem piores. Tudo bem, não vamos brigar sobre isso. Mas a Laodice, então, deu o nome para Laodiceia. Ela estava situada, como nós falamos, numa localização muito estratégica, nas rotas lá comerciais, e isso fez com que essa cidade ficasse muito rica e muito próspera. Como falei, era a mais rica da Frígia, que era aquela região. Ela era conhecida pela produção de lã preta. A lã preta era bonita, brilhante, e ela era muito cara. Então, acabou se transformando num comércio bastante proveitoso para todos eles. Também a cidade de Laodiceia era conhecida porque tinha muitos bancos. Já existia banco naquela época. E aí essa cidade, então, tinha realmente um volume comercial muito grande. E também era conhecida porque ela tinha um pó chamado pó frígio. E misturava aquele pó num óleo e passava aquele óleo no olho. E virava como se fossem os primeiros colírios daquela época. Ainda bem que não tinha oftalmologista naquela época. Passavam aquela lama no olho, provavelmente infectava, mas, teoricamente, melhorava ali o olho. A cidade de Laodiceia foi devastada várias vezes por terremotos. E aí dava terremoto, tremor, a cidade era completamente destruída. Uma vez ela foi tão destruída que a cidade de Roma juntou e quis fazer uma campanha para ajudar a reconstrução da cidade. E aí os moradores daquela cidade falaram assim: não precisa, nós não precisamos de ajuda, nós somos autossuficientes, não precisamos de ninguém. Uma outra característica daquela, imagina os crentes daquela igreja, gente, imagina. E aí, uma outra questão também interessante, uma curiosidade daquela época, é que ela não tinha água própria. Para ela ser abastecida com água, foram construídos aquedutos que vinham de várias cidades, mas principalmente do sul. E aí o aqueduto vinha de uma fonte termal. A água era muito quente da onde vinha. Mas conforme aquela água de uma outra cidade, dessa fonte termal, passava pelos aquedutos, a água vinha esfriando e chegava na cidade morninha. Ó, coisa boa! Um banho morninho. Chegava lá aquela água bem morninha. Outra questão importante é que essa água era cheia de minerais.
Então, quando eles bebiam com muita vontade, aquela água produzia enjoo e a pessoa podia vomitar. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? O que fala desse texto? Muito bem. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Essa expressão, conheço as tuas obras, ela está presente em todas as cartas praticamente. Quase todas as cartas dessas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Primeira lição que eu tiro desse texto, queridos: Deus conhece tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você deixa de fazer, Deus sabe quem você é, Deus conhece as suas obras. E a conclusão disso é que eu e você não podemos fingir. Nós não podemos fingir. Você e eu podemos fingir para qualquer pessoa. Você e eu podemos fingir quem nós não somos para qualquer pessoa. Você e eu podemos fazer um teatro. E a gente pode fingir que é um crente forte, poderoso, abençoado. A gente pode fingir que é um crente espiritual, envolvente, superativo. A gente pode fingir o que a gente quiser. Mas para Deus não pode fingir. Porque Deus conhece a cada um de nós. Sabe, queridos? Ele sabe as nossas atitudes. Ele sabe o que eu e você fazemos. Ele sabe quando você e eu somos hipócritas. E de novo eu estou sentada aí com você. Quantas vezes eu e você fingimos ser quem nós não somos? Sabe, Deus sabe quando eu e você pensamos mal de alguém. Deus sabe quando eu e você falamos mal de alguém. Deus sabe quando eu e você nos irritamos. E quando eu e você brigamos. E quando eu e você agredimos. Deus sabe quando eu e você mentimos. Deus sabe quando eu e você pensamos coisas torpes. Deus sabe quando eu e você tocamos onde não deveríamos tocar. Deus sabe quando eu e você vemos o que não deveríamos ver. Deus sabe. Talvez Deus esteja falando no seu coração e te lembrando de algumas coisas, como Deus me lembrou muitas coisas enquanto eu preparava esse texto e essa mensagem. A gente acabou de ler um texto muito forte, e para mim talvez seja um dos mais fortes da Bíblia. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, como você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Forte, né? Muito forte. A segunda lição é que as suas atitudes e as minhas atitudes refletem a nossa temperatura espiritual. Como está a sua temperatura espiritual? Como é que você se definiria hoje? A temperatura espiritual que Jesus está falando aqui, ela não vai de 0 a 100, como o nosso termômetro. Não vai. A temperatura de Jesus só tem 3 pontos. Ou você é frio, ou você é morno, ou você é quente. Não tem. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos. Eu não tenho assim, eu sou quase morno, ou eu sou quase quente. Não tem. Só tem 3. E para você comigo aqui, pensa, qual é a temperatura espiritual sua hoje, agora, nesse momento? Porque para eu saber qual é a minha temperatura,
eu tenho que estar sensível. Tem que haver uma sensibilidade. Temperatura é uma questão de sensação. É de sentir. Quando eu boto a mão, sinto se eu estou quente ou estou frio, não é verdade? Vê se está com febre aí. Gente, médico não faz isso, tá? Médico não bota a mão. Isso é coisa de mãe. Pai também, porque imita a mãe. Mas coisa de mãe. A mãe bota a mão assim no menino, ó. Se está quente. A gente não tem termômetro aqui, mas funciona. Sempre a mãe acerta, não é não, Zélia? Sempre, sempre. Eu quero falar um pouco primeiro da primeira temperatura, a fria. A frieza espiritual. Cada vez mais, a frieza espiritual tem invadido as nossas igrejas. A gente vê igrejas cada vez mais cheias, muitas vezes, né? Cada vez você ouve pessoas se convertendo. Deison está em Buenos Aires, ontem e anteontem foi o Esperança Buenos Aires. Foram quase 2.000 conversões na sexta-feira e ontem 6.800, se não me engano, conversões. É um fato que vai haver um trabalho com essas pessoas, mas você percebe que há pessoas com sede de Jesus, com fome de Jesus. E aí essas pessoas foram à frente, que bênção isso acontecer. E a gente vê as igrejas começando a ficar cada vez mais... Hoje é muito fácil você trabalhar num lugar e aí alguma pessoa sempre tem algum crente junto. Você está trabalhando num lugar, tem um crente. Você tem um cristão ali, tem sempre alguém. Cada vez tem mais gente. Porém, cada vez as nossas igrejas estão ficando mais cheias de cristãos mais vazios. Essa é uma frase. Queridos, qual é a temperatura que a gente tem tido aqui, na nossa igreja, e você e eu, no nosso coração? Há quanto tempo o Espírito Santo não fala ao seu coração? Há quanto tempo você se sente uma pessoa fria espiritualmente? Há quanto tempo o seu coração está gelado? Há quanto tempo uma oração não sai do seu coração com emoção? Eu não estou falando que você tem que chorar, mas a gente se sente constrangido diante do Senhor nosso Deus. E esse constrangimento nos emociona. E é bom demais a gente sentir a presença do Senhor Jesus. E Ele fala aos nossos corações. Mas há quanto tempo você não ora com intensidade com o Senhor Jesus, ao Senhor Jesus? Às vezes a gente tem uma vida espiritual muito prática, muito burocrática. A gente faz sempre a mesma coisa. A gente faz o tempo inteiro, a gente já tem o nosso roteiro espiritual. E o nosso roteiro espiritual perpassa por muitas vezes a gente esquecer a semana inteira de ler a Bíblia, a gente orar burocraticamente quando a gente acorda, algumas vezes alguns oram antes das refeições e algumas vezes ao dormir, no caminho de deitando para o travesseiro, você faz o muito obrigado, Senhor, e já deita dormindo. E aí você vem à igreja, e a mensagem é falada, e os hinos são tocados e são cantados, mas você não adora. Você gosta da música, você gosta do ritmo, mas aquilo não toca ao seu coração. Eu fico imaginando aqui Lohan e os meninos do louvor, e eles estão louvando intensamente, e felizes, e cantando, e adorando, e louvando, e tem gente que não está nem aí. Desculpa. Tem gente que não sente, não fala. Talvez pegue o celular e fique cantando, olhando o WhatsApp. No momento em que deveria estar adorando ao Senhor. E não cabe aqui uma crítica. Por que isso acontece? Porque você é frio. O seu coração é gelado. Você está congelado. O Espírito Santo não vai falar a um coração congelado. Para que a gente bota gelo? Por que a gente bota gelo no corpo? Você cai, leva lá uma trombada, sua mamãe. Ela está aqui no coração, viu? Bigode caiu, bascou com o joelho. O que a pastora Sheila faz? Bota gelo. Bota gelo. Por que a gente bota gelo no machucado?
Porque o que o gelo faz? Não sabe? Ô, Jesus, então deixa eu ajudar aqui. Nunca, por que bota gelo quando você machuca? Não sabe. Você caiu, aí você bateu com a testa não sei aonde. Por que você bota gelo? Você bota gelo porque o que o gelo faz? Ele vai fazer, a gente chama de vasoconstricção. O que é isso? Os vasos do sangue vão fechar. E aí o sangue não vai tanto para ali, aí não incha. E quando você usa o gelo, o que o gelo faz? O gelo tira a dor. O objetivo do gelo é deixar você dormente. Já viram aqueles lutadores de MMA? Os caras lá, bate, apanha, fica com a orelha daquele tamanho que eu nunca vi, tem uma orelha tão feia, desculpa. Não podia perder essa chance. Mas aí, que não sei se é lutador de MMA também, né? Tem jiu-jitsu, essas coisas todas, mas aí, os caras apanha, bate. Ah, Léo, foi mal. Os caras bate, apanha. Aí o que ele vai entrar? Ele entra num tonel de gelo. E você vê aqueles filmes que o camarada entra ali, dentro de um tonel de gelo. Para quê? O gelo tira a dor. E por que o gelo tira a dor? Porque o gelo causa uma sensação de dormência. E quando causa essa sensação de dormência, você se torna insensível. Tá com dor? Bota gelo. Vai ficar insensível, dormente. Quando você está no gelo, no frio, quem já foi a lugares que tem neve, você bota a mão na neve, a sua mão sai dormente. Vai para a piscina gelada. Lá na piscina gelada tem a criança, né, que não sai da piscina né? Você tem que tirar a criança, ela não sai da praia, ela não sai, a mão fica roxinha, fica dormente. O gelo faz isso. Queridos, o seu coração está dormente? O seu coração está adormecido? E espiritualmente falando, você tem sentido que a sua vida está sem sentido espiritual? Você já não sente mais vontade de ir à igreja. Você já não sente mais vontade de ler a Bíblia. Você já não sente mais vontade de orar. Você está insensível. Você peca e aquilo não toca mais no seu coração. Você peca e aquilo não te incomoda mais. Qual é a temperatura do seu coração, da sua alma? Sabe, Mateus 24, versículo 12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A demonstração de que nós estamos muito perto do fim é que o amor de muitos tem esfriado. Mas o amor não esfria com você lá fora. O amor esfria com você aqui dentro. O amor começa a esfriar com você aqui. E nem você e nem ninguém percebem. E o tempo vai passando e cada vez mais você vai dizendo: eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Mas o coração está esfriando, esfriando, esfriando. E aí você já sente prazer mais lá fora do que aqui. Esses bancos estão vazios. Por quê? Será que não tem você aí dentro da sua casa, meio frio, sem vontade de vir, sem vontade de estar aqui, já cansado, trabalhou tanto a semana inteira, tem todas as justificativas do mundo para estar em casa, porque já não te incomoda não congregar mais, já não te incomoda não orar mais, não ler mais, não se envolver com Jesus. Ele já não te apaixona mais. Vou fazer uma pergunta difícil aqui. Sinta-se à vontade em responder, mas eu vou fazer. Há alguém aqui nessa noite que se sente frio,
espiritualmente. Há alguém aqui nessa noite que gostaria que nós orássemos por você, mas você quer falar publicamente: eu estou frio e preciso de ajuda. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? 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 Quantos? 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 Feche os seus olhos, querido. Pai querido, eu achei que ninguém ia levantar a mão, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tocou nesses corações. E pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, eles corajosamente levantaram suas mãos. Pai, eu sei que essa é a hora de transformação e o Senhor pode, nessa noite, mudar essa realidade. E a partir desse minuto, aquece o coração dos teus filhos. A partir desse minuto, não deixe o inimigo ter poder sobre essas almas. E que teu Espírito Santo incendeie cada coração aqui nessa noite e nos faça entender a tua palavra no nome de Jesus. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Amém. Queridos, acabou. A partir dessa noite, você não será mais frio, em nome de Jesus, porque Jesus ama você. Jesus quer você de volta. Jesus quer incendiar o seu coração. Você é vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Mas tem outra temperatura. E aí essa temperatura também é difícil. Muito difícil. Romanos capítulo 12, versículo 9, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. A Bíblia manda que a gente ferva. A Bíblia manda que a gente seja incendiado. A Bíblia manda que a gente esteja em ebulição. A Bíblia manda que a gente esteja queimando espiritualmente. Você está assim? É essa a tua temperatura? Lucas 24 diz, 32... Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Porque Jesus, ele aquece o coração. Jesus, ele queima o coração. O seu coração está queimando. Quando você entra num lugar, você aquece aquele lugar. Quando você entra num lugar, todo mundo sente a presença do Espírito Santo, porque é o Filho dele que está ali. É assim a sua vida, é assim a minha vida. Essa é a temperatura da sua alma. Você é quente. Você é quente. Mas qual o parâmetro, Carla? Se eu estiver me comparando a quem está do meu lado, talvez eu seja mais quente. Se eu estiver me comparando a quem está aqui, talvez eu esteja envolvido, talvez eu cante, eu adore, eu chore, talvez eu leia a Bíblia, talvez eu esteja realmente envolvido e eu oro e eu sinto a presença do Espírito Santo. Então talvez, em relação aos outros irmãos que estão frios, eu estou quente. Mas esse não é o parâmetro. O parâmetro do quente é Jesus. O parâmetro do crente, do quente, é Jesus. Você é tão quente quanto é Jesus. Porque esse é o parâmetro. Talvez você pense assim: mas Jesus é o Filho de Deus. Tá bom, eu vou facilitar. E Paulo? E Paulo era homem.
Ser humano. Paulo é quente? Paulo foi quente para você? O relacionamento de Paulo com Cristo era quente. E Pedro? E os apóstolos? E todos eles que morreram por Jesus? Todos os mártires que morreram incendiados lá em Roma, são quentes para você? Espiritualmente falando? Vamos mais para novo? E Billy Graham? Foi suficiente quente? Você está no mesmo nível de temperatura? Fala uma pessoa que você admira. Quem é mais quente, você ou ele? Você tem coragem, sinceramente, diante do Senhor Jesus, em nome de Jesus, de se eu te perguntar, essa noite aqui, nesta hora, nesta igreja, não responda. Mas se eu te perguntar, você teria coragem de afirmar diante desta igreja e levantar a sua mão e você dizer, eu sou quente? Será que se nessa noite eu fizesse essa pergunta, quantos aqui teriam coragem de assumir, eu sou quente? E espiritualmente falando, eu nunca estive tão aquecido, eu nunca estive tão inflamado, eu nunca estive tão incendiado, eu nunca fui tão apaixonado por Jesus, eu nunca fui tão envolvido por Jesus. Ninguém pode dizer que eu não sou quente espiritualmente. Quem aqui tem coragem de afirmar diante de Deus, o meu coração espiritual é quente e está inflamado por Jesus? Queridos, todos aqui são inteligentes e já entenderam onde eu quero chegar. E é por isso que eu tinha medo de ler esse texto, porque eu li primeiro para mim. Vocês já perceberam qual vai ser a próxima pergunta? Porque eu perguntei, quem aqui é frio? E eu perguntei, quem aqui é quente? Mas se você não é frio, e se você não é quente, o que você é? Difícil, não é? Sabe por quê? Porque quando eu assumo que eu sou morna, que eu sou morno, em seguida vem uma frase dura: vomitar-te-ei da minha boca. Vocês percebem que eu não estou brincando? Vocês percebem que a Bíblia é muito dura? Essa foi a fala de Jesus. Posto que não és frio, nem quente, antes foras frio ou quente. Posto que és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a sua condição aqui. Essa é a minha condição diante do Senhor Deus. Essa é a nossa condição aqui. Carla, mas o que é ser morno? O que é ser morno espiritualmente? A temperatura morna é uma temperatura agradável. Ela é gostosa. Um banho morninho. Não estou falando quente. Um banho morno. Uma comida morna. Ninguém gosta de comer pelando, queimando a boca. Também ninguém gosta de comer comida fria. Você aquece a comida. E ela é gostosa. Então, a temperatura morna, ela é confortável. Ela é gostosa. Ela é agradável. Ela não incomoda. Ela não constrange. Ela é a zona de conforto. A nossa zona de conforto é viver no morno. A nossa zona de conforto é viver na segurança do morno. Porque, afinal de contas, a gente fala assim, mas eu não sou frio,
eu não sou frio espiritualmente. Tudo bem, eu não sou tão quente, mas eu estou quase. Eu estou me esforçando. E aí nós somos os crentes quase. 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 Jesus não quer crente quase. Eu sei que eu podia buscar mais. Eu sei que eu podia me esforçar mais. Eu sei que eu podia orar mais. Eu sei que eu podia ler mais a Bíblia. Eu sei que eu podia me render mais. Eu sei que eu podia me arrepender mais. Eu sei que eu podia me santificar mais. Eu sei que eu podia me doar mais. Eu sei que eu podia me esquentar mais. Mas está bom assim. Eu já faço tanto. Eu já vou à igreja, eu já cultuo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu me esforço. Eu já faço tanto. Qual é a temperatura do seu coração? Seja sincero. Como você se classifica essa noite? Mas agora a pergunta é mais difícil. Porque essa classificação de ser morno, ou frio, ou quente, não é sua. Essa definição de ser frio, morno ou quente é de Jesus. Não é você. Não é o que você acha. É o que Jesus acha de você. É o que Jesus pensa de você. O que Jesus pensa de mim e de você. Versículo 17. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A terceira lição que eu penso desse texto. Cuidado. Cuidado quando o que Jesus pensa de você é o oposto do que você pensa de você mesmo. Você tem uma ideia de você mesmo e Jesus tem outra. Olha que difícil. Aqui no texto, você diz, eu sou rico, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. E Jesus lhe bate dizendo, miserável, você não percebeu ainda que você é pobre, cego, nu? Você não tem nada, nada. A pior coisa do mundo é alguém achar que não precisa de nada. É muito mais fácil pregar o evangelho para quem tem consciência do seu estado de miserável e de pecaminosidade. É muito mais fácil você pregar o evangelho para quem reconhece o seu próprio pecado. É muito mais fácil você falar de Jesus para quem entende que precisa de ajuda, que precisa de cuidado, mas é horrível pregar o evangelho para quem não se importa. Eu queria muito pedir para vocês pararem de caminhar e de andar, porque essa mensagem também era para vocês. Sabe, queridos, quem se acha autossuficiente, que não precisa ouvir a mensagem, quem se acha bom demais e não precisa de Jesus, são as pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Sabe, a gente peca, mas o pecado já não nos incomoda mais. Sabe, a gente é dono da verdade, a gente tem razão, a gente sabe tudo, a gente entende, a gente sabe teologia, a gente conhece a Bíblia, a gente sabe tudo que Jesus vai falar, a gente conhece tudo que vai ser falado, e a gente não precisa, porque a gente já sabe. Nenhum de nós é merecedor do céu. Quando você tem um conceito sobre si mesmo completamente diferente do conceito que Jesus tem sobre você, você e eu somos miseráveis. Sabe, muitos de nós vamos nos surpreender lá no final dos dias.
muitos de nós vamos ter uma surpresa. E eu não quero ter uma surpresa ruim sobre a minha vida. Aqui esse texto fala de uma cidade rica e fala de pessoas ricas. Talvez você não seja rico de dinheiro, mas talvez você se ache muito sábio, muito inteligente, muito esperto. Talvez você se ache rico de conhecimento, rico de influência, rico de amigos. Talvez você se ache admirado, talvez você ache que você é demais. Não reconhece que é miserável, pobre, cego e nu. Hoje de manhã o Felipe falou sobre isso. Falou sobre a necessidade da gente reconhecer o quanto nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, o quanto nós não merecemos nada, nada do que eu fizer, nada me fará merecer o céu. Eu não sei se você é crente já, eu não sei se você já aceitou Jesus como seu Salvador, eu não sei se você está aqui filho de crente e acha que já é salvo porque seu pai e mãe são. Você não vai para o céu se você não tiver um encontro com Cristo. Se você não reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, você vai para o inferno, porque é o lugar que você merece, e eu também. Eu mereço ir para o inferno, mas o Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar, e me deu a salvação, sem eu nada merecer, e pela graça e misericórdia dEle, eu estou aqui essa noite, e queridos, se não for ao Senhor, eu não seria nada, nada, nem você. Pobre, cega e nu. Da onde vem a nossa arrogância? Da onde vem a nossa vontade de brigar, de fazer picuinha, de brigar com as pessoas, de falar mal dos outros, de criticar? Da onde vem a nossa arrogância da gente se achar mais importante ou mais especial do que outra pessoa? Da onde vem a nossa arrogância de humilhar os outros, de falar mal de alguém? Da onde vem a nossa arrogância? Sabem, nós vivemos aqui na Terra um período muito pequeno de tempo, quando comparado à eternidade no céu. É um nada. Tiago fala que a nossa vida aqui é um vapor que se esvai. A nossa vida, a gente vai viver a eternidade no céu. E a gente vive aqui alguns anos. Não vai chegar a 120. Poucos anos. E a gente cisma em perder tempo com coisas da terra, do mundo, da matéria. Sabe? Quanto mais nós nos preocuparmos com a eternidade, menos as coisas da terra vão nos incomodar. Quanto mais a gente se preocupar com a eternidade, menos as briguinhas e os pecadinhos e os probleminhas vão incomodar o seu coração. Tem alguém que te irrita? Pensa na eternidade. Tem alguém que te incomoda? Pensa na eternidade. Versículo 18, dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compra de Jesus, sabe, queridos, a quarta lição é que só em Jesus você pode encontrar tudo que você precisa. Veja, Jesus fala assim: eu te dou um conselho. Ele não te dá uma ordem. Ele não te deu ordem. Ele deu um conselho. Se eu fosse você, ao invés de você permanecer pobre, cego e nu espiritualmente, compre de mim ouro refinado. Como é que se compra ouro refinado? Como é que compra ouro refinado de Deus? O ouro, ele não fala do ouro, obviamente, mas ele está falando de valor. Ele está falando de ter valor. E como é que a gente purifica o ouro? O ouro é purificado no fogo, na provação. Às vezes a gente reclama dos problemas que a gente tem, que nada mais são do que provas. E quando nós passamos pelas provas, o Senhor nos purifica, nos refina. Por que a gente purifica o ouro no fogo?
O ouro, ao contrário do que se pensa, é um metal muito frágil. E quanto mais puro o ouro, mais ele derrete fácil. Quando você bota fogo no ouro, ele tem o ponto de derretimento é mais baixo de temperatura do que os outros metais mais duros. Quem trabalha com ouro sabe que mistura-se ouro com prata, ouro com chumbo, ouro com cobre, para dar liga, para dar molde. Mas o ouro puro, você bota o fogo, ele derrete, e aí aquilo que é impureza, você consegue tirar. A gente reclama porque Deus nos dá provas, mas toda prova que você tem na sua vida é para derreter você como ouro, é para purificar a sua alma e a sua vida, é para transformar você no ouro precioso e puro, é para que Jesus seja refletido, a sua imagem em você, ouro puro. Compra de Jesus ouro puro, se permita ser provado. As roupas brancas simbolizam santidade. Hoje nós falamos, Felipe também falou sobre trapos de imundície. Nós, ao invés de vivermos vestidos com as roupas brancas do Senhor Jesus, a gente insiste em vestir trapos de imundície e de pecado. Queridos, nós precisamos mudar a nossa roupa, nós precisamos receber a santidade que cobre as nossas almas. Existe santidade no seu coração. Além disso, nós precisamos de um colírio. E Jesus fala para comprar dele esse colírio, que nos limpa os olhos. Como vai teu olho? E você entendeu o que eu quis dizer. O que você tem olhado? Os seus olhos são maus. Os seus olhos são de pecado. Você enxerga pecado. O seu olho pensa mal. O seu olho vê o mal. O seu olho critica. O seu olho te leva à concupiscência, te leva à torpeza. O que você tem enxergado? E a Bíblia fala que os nossos olhos são a candeia da nossa alma, que precisa iluminar e precisa ser limpa. E para terminar, versículo 19 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele está falando com a igreja. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Você está frio? Jesus te ama. Você está morno? Jesus te ama. A lição que eu tiro desse texto aqui é que ainda há tempo de mudar. Ainda tem tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Queridos, esse texto não é para não crente, é para crente. Esse texto não é para quem não é convertido. E ele é usado ano após ano, como sendo mensagem evangelística. É claro que é, se tornou. Mas essa carta foi escrita para crentes, salvos. Mas que o coração estava tão duro, que a porta estava tão fechada, que Jesus está do lado de fora. E me veio a imagem, quando eu li esse texto, de Jesus do lado de fora, da porta desta igreja. E Ele está ali na porta batendo. E batendo na porta do seu coração e do meu coração. Duro. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar, abre a porta da sua alma, abre a porta do seu coração. Senhor, vem entrar. Eu sei que Ele está dentro do meu coração, pelo Espírito Santo, que não sai. Mas Ele está quietinho. Jesus está lá no cantinho da sua alma, sendo massacrado por tanto pecado,
por tanta imundície, por tanta frieza, por tanta gelidão, por tanto. Espírito Santo, Ele quer se libertar dentro de você. Ele quer ter liberdade na sua alma, na sua vida. Ele quer cear com você. Ele quer se alegrar com você. Ele quer ter intimidade com você. Deixa Jesus ter intimidade na sua alma. Ele quer cear com você, querida. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Jesus, Ele quer que você vença com Ele, porque o vencedor sentará no trono com Ele. O vencedor estará com Jesus. Está posta aqui uma escolha. Uma escolha. Ele está à porta agora do seu coração. E Ele está batendo. E agora, em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quem aqui quer deixar Jesus entrar no seu coração? Quem aqui quer deixar o Jesus que já está dentro do seu coração ter liberdade de tomar conta completamente da sua alma e incendiar o seu coração? Você já não quer mais ser frio, você não quer ser morno, você não quer ser indiferente, você não quer ser a mesma pessoa, você quer ser incendiado por Jesus. Alguém nessa noite, levanta sua mão, eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu agora te desafio. Eu não costumo fazer isso, vocês sabem, mas no nome de Jesus eu quero te desafiar essa noite a tomar uma atitude sincera. Sincera. Senhor, eu quero me deixar ser incendiado por você. Eu quero, Senhor, que o Senhor tome posse da minha alma e da minha vida. Eu não quero ser chamado desta igreja da Laodiceia. Eu não quero ser indiferente. Eu não quero mais ser morno. Eu quero ser incendiado. Eu me dou para o Senhor completamente. Eu quero te convidar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu já estou aqui. Amém, amém, amém. Aleluia para o Senhor, Senhor. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, filho, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus amado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Oh, Deus abençoe, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Queridos, essas decisões foram tomadas diante do Senhor Jesus. É para Cristo, é para Ele. É para Ele. Não saia daqui mais indiferente. Jesus quer você totalmente para Ele, totalmente entregue nas mãos dEle, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Mais alguém? Deus está tocando no seu coração. Vem à frente. Houve sinceridade aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas.
gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, Vamos, igreja, esse é o momento de aquecer os nossos corações. Erga as suas mãos, rasgue o seu coração diante dele. Diga: vem sobre mim, vem sobre mim. Vem sobre mim, Senhor, vem. Nós te declaramos, te adoro, te adoro, te adoro. Clame a ele, vem sobre mim. vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Ah, Senhor, como te agradecer, Senhor. Como te agradecer pelo teu milagre. Jesus, obrigada porque o Senhor passeia aqui. O Senhor incomodou o coração dos meus irmãos, o meu coração. Meu Pai, eu não quero mais continuar sendo morna. Meu Deus, aquece, incendeia a nossa alma, a nossa vida. Oh, meu Deus, quando o Senhor falar para mim que conhece as minhas obras, que o Senhor veja nas minhas obras, que são as tuas obras, que são a ação do teu Espírito Santo. Meu Deus, incendeia a tua igreja. Não fica do lado de fora, não fica do lado de fora, mas incendeia os nossos corações. Oh, meu Deus, que esse mundo veja o Senhor brilhar,
Que essa cidade veja o Senhor através das nossas vidas. Que o seu nome seja aqui exaltado, engrandecido. Que Belford Roxo, que Heliópolis, que todo o Brasil, que o mundo inteiro conheça o Senhor, o Rei dos Reis, o nosso dono, o dono das nossas almas. Meu Deus, não deixe que no final dos tempos nós continuemos como estamos, mas incendeia o teu povo, e que ao sairmos daqui possamos levar o teu Espírito transbordando nas nossas almas, transbordando nas nossas vidas e incendiando para que o teu nome seja adorado, no nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Zélia, não sei se você está aqui. Pastora Zélia vai impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações, a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, nos conduzindo no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua.